Liberdade sindical é tema do segundo Fórum de Debates promovido pelo Grupo de Estudos da Faculdade de Direito da USP, que acontece no próximo dia 14 de março. Sobre esse tema, conversaremos agora com o Dr. Nelson Manrique, que é professor de Direito do Trabalho da USP. Olá, Dr. Nelson, tudo bem? Tudo bem, um prazer falar com o senhor. O prazer é todo nosso. Dr. Nelson, como é que o senhor avalia a importância desse encontro, desse fórum? Esse encontro é promovido por um grupo de estudos da Faculdade de Direito e o objetivo é debater um tema que não foi enfrentado pela reforma, ou seja, a organização sindical. E o que está em jogo nesse debate, então, o que nós vamos debater, na verdade, é quais seriam as consequências de o Brasil ratificar finalmente a Convenção 87 da OIT sobre liberdade sindical. Seria essa a questão e seria isso o debate. Certo. E como é que o senhor avalia a importância dele para o meio acadêmico como um todo? Nós temos que avaliar aqui, digamos assim, sobre dois aspectos. Um bem genérico, né? Dizendo assim, que nós estamos falando de uma das liberdades públicas, ou seja, a liberdade sindical ao lado de outras liberdades, como liberdade de ir e vir, liberdade de propriedade, ou seja, o conjunto daquele núcleo em que o Estado tem que se abster em relação aos particulares, enquanto isso não for consolidado, ou seja, enquanto o Estado não reconhecer a totalidade das liberdades públicas, nós não temos uma democracia consolidada. O que eu quero dizer com isso é que o Brasil hoje tem uma democracia, respeita as liberdades públicas, mas não integralmente, porque ainda não temos liberdade sindical no Brasil. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é, se o Brasil de fato ratificar a Convenção 87, que é, digamos, um instrumento, um contrato, um internacional que está lá no Congresso Nacional desde 1949, porque essa convenção foi aprovada em 1948. E o Brasil, então, como é membro da OIT, é obrigado a submeter ao parlamento a sua aprovação. E passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovado e em seguida foi para o Senado. Está até hoje lá, ou seja, desde 1950. Então, está parado lá. Se agora fosse resgatado esse projeto e essa convenção fosse ratificada, teria um impacto muito grande, não apenas porque nós temos que alterar o artigo 8º da Constituição, que mantém aquele sistema corporativo de sindicato único, obrigatório, etc., implantado por Vargas, como nós vamos ter que alterar toda a legislação infraconstitucional, e, consequentemente, o sindicalismo brasileiro, se implantada a pluralidade sindical, teria outra face completamente diferente daquela que tem hoje. Perfeito. Agora, o senhor acredita que é possível se discutir esse tema sem colocar polêmica em foco, doutor? Todo tema é polêmico e esse tema gera muita polêmica, porque aí, obviamente, interesses envolvidos, tanto do lado patronal quanto do lado dos sindicatos profissionais, evidente, Não só porque nós nos acostumamos com esse modelo, e também porque mudar traz muita dificuldade para todos nós. Nós vamos ter que ter um período de transição para o novo modelo, e isso vai trazer grandes transtornos. E é óbvio que isso não tem um interesse imediato, mas há uma vantagem muito grande para a sociedade como um todo. Perfeito. Agora, tem algum ponto específico que o senhor acha que vai ser mais debatido durante esse encontro, doutor? Esse fórum? Se, por exemplo, de fato nós devemos avançar, se há interesse, quais são os obstáculos, quem é que impede, Temos aí, convidamos grandes especialistas, professores renomados que vão debater esse tema, e, evidente, tem um lado acadêmico muito interessante, mas também um lado prático, porque é óbvio que esse grupo de estudos tem visto oferecer à comunidade subsídios importantes para que as relações trabalhistas se aprimorem cada vez mais. Sim.
E o próximo passo depois desse encontro, doutor, qual seria ele? Na verdade, esse semestre todo do grupo de estudos envolve essa questão, debater no âmbito do direito coletivo essa questão da liberdade sindical. O outro ponto, a negociação coletiva, por exemplo, como é que seria a negociação coletiva no âmbito de liberdade sindical, né? E debater também um tema que para nós é consolidado, que não há problema, que é a questão da greve, né? Então são temas recorrentes envolvendo o direito coletivo. Sim. Mas o senhor acha, então, que através disso é possível chegar a um denominador comum, doutor? Olha, eu acho que é possível, por exemplo, se oferecer subsídios, né? Dizer, bem, o que significa liberdade sindical? Significa os trabalhadores decidirem se eles querem o sistema de um sindicato só para representar os trabalhadores ou vários sindicatos no sistema plural. Esse é um tema interessante, porque muitas vezes os trabalhadores pensam, bom, nós queremos manter o sistema atual. É compatível com a Convenção 87. Por quê? Porque aí manter o sistema atual seria uma decisão dos trabalhadores, não necessariamente uma imposição do Estado. Isso eu acho que já demora algumas barreiras, mas não sei se esse é o ideal. Porque o ideal os trabalhadores têm que decidir, eles têm que dizer se é melhor, de fato, ter mais de um sindicato dentro de uma mesma empresa. Hoje nós percebemos isso, o sindicato vive uma crise muito grande, né? Não é apenas uma questão envolvendo fonte de custeio das atividades sindicais, como a contribuição sindical, que agora não é mais obrigatória, etc. Inclusive, essa última medida provisória que determina o desconto por meio de boleto, né? O pagamento por meio de boleto. São questões que nós estamos verificando que o sindicato tem que prestar algum serviço à comunidade. E a reforma trabalhista abriu uma avenida enorme para isso, né? Quando, desde 88, digamos assim, valoriza e estimula a negociação coletiva e agora tenta criar mecanismos para dar mais segurança jurídica, evitar que aquilo que é negociado entre empresa e veterano sindicato seja anulado pela Justiça do Trabalho, exceto, evidentemente, se houver um vício de ordem formal, como ficou claro na reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista precisaria ser complementada, né? Ela não teria sentido, digamos assim, na sua efetividade, se não se avançasse agora para a reforma sindical. É óbvio que a reforma trabalhista não poderia alterar o artigo 8º, porque ela simplesmente foi uma lei ordinária, né? Precisaríamos de uma PEC, mas precisamos debater isso. E esse é o propósito desse encontro que teremos agora, amanhã à tarde, no Largo São Francisco. Bom, eu queria muito agradecer então ao Dr. Nelson Manrique, que é professor de Direito do Trabalho na Universidade de São Paulo e que falou conosco sobre o segundo fórum de debates sobre liberdade sindical, que será promovido pelo Grupo de Estudos da Faculdade de Direito da USP e que ocorre no próximo dia 14 de março. Dr. Nelson, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Foi para mim e para os seus ouvintes. Até uma próxima.